Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Amém? Podemos ler? A igreja pode ficar de pé mais um momento para a gente ler a palavra do Senhor? Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certa de que também habita em ti. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém, amados? Podem sentar. Essa epístola foi a última e a gente pode dizer a mais comovente das epístolas de Paulo. A mais comovente porque nesse momento que Paulo escreve a Timóteo, essa carta é uma carta pastoral que tinha o objetivo de ajudar o jovem pastor na administração do seu ministério, o jovem pastor Timóteo. Mas nesse momento que Paulo está escrevendo a Timóteo, ele estava preso em Roma. Ele não só estava preso, mas ele sabia que o seu martírio estava próximo. Paulo estava próximo da morte. E ele escreve a Timóteo naquele momento porque ele desejava demais ver o seu filho amado. Uma grande perseguição havia sido levantada contra os cristãos. Nero, o imperador, havia, tentando abafar o crescimento dos cristãos, ele havia acusado esses cristãos de terem incendiado Roma. E aí Paulo, por ser conhecido como pai dos cristãos, ele é preso lá em Troade. Acredita-se que ele tenha sido preso até na casa de Carpo. Foi alguma coisa muito, muito rápida. A prisão foi muito repentina, tanto que lá no capítulo 4, a gente vai ver ele pedindo para trazer os pergaminhos, a capa que ele havia esquecido na casa de Carpo, porque foi tudo muito rápido. E Paulo estava preso. Mas Paulo não estava preso como foi a sua primeira prisão. Numa casa em que ele tinha livre acesso aos seus colaboradores, em que ele podia pregar o evangelho. Não! Paulo agora estava confinado. Paulo, ele vai dizer no capítulo 4 que ele só tinha a Lucas, porque Demas havia abandonado ele. Muitos cristãos, devido à perseguição, haviam saído fora.
haviam apostatado da fé. E Paulo estava ali naquele momento difícil para ele. Mas o curioso nessa história toda é que, se você for ler essa epístola, essa segunda epístola de Paulo a Timóteo, você não vai ver em nenhum momento Paulo se queixando, Paulo murmurando, Paulo dizendo que não aguentava mais. Ele sabia que estava próximo, tanto que ele vai dizer aquela frase tão conhecida pelos cristãos e no mundo lá fora: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele sabia o que esperava ele, mas a preocupação de Paulo ainda repousava sobre a igreja. Como ficaria a igreja depois que ele morresse? E ele vai escrever essa carta a Timóteo, muito desejoso de ver o seu filho pela última vez. É como um pai que sabe que está próximo à morte e que anseia por ver o seu filho amado. Tanto que ele fala para Timóteo, várias vezes lá no capítulo 4, que venha depressa, porque ele desejava ver Timóteo. E a gente vai ver que a preocupação de Paulo durante toda essa carta que ele escreve era com a igreja. Era com a igreja. E ele vai fazer Timóteo lembrar da responsabilidade que ele deveria ter em perseverar, em pregar e perseverar na sã doutrina. Por quê? Porque a igreja naquela época sofria uma pressão muito grande internamente, com as heresias, com os falsos cristãos, com aqueles que estavam apostatando da fé, e também, externamente, devido à perseguição ali em Roma, devido à perseguição aos cristãos em geral. E ele escreve ao seu filho amado: olha, é tempo de você despertar o dom que há em ti, que foi te dado pela imposição das minhas mãos. Olha, Timóteo, não te envergonhes do evangelho de Cristo, e nem de mim, que sou prisioneiro de Cristo. Não te envergonhes, mas milite, trabalhe pela causa de Cristo. Glorioso isso, amados. Mas algo chamou muito a minha atenção quando eu lia, e quando o pastor me pediu para vir ministrar a palavra, devido ao trabalho, a gente, com pouco tempo, eu acordando mais cedo para conseguir orar e ler Bíblia, e aí eu parei assim no ônibus, no Frescão. Frescão é uma bênção para ler Bíblia e para meditar. Eu parei, fechei os meus olhos e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo e com a tua igreja nessa quarta-feira? Qual é o teu recado? Qual é o teu recado? E Deus foi muito claro, amados. Deus foi muito claro falando: guarda o bom depósito pelo Espírito que em vós habita. Guarda o bom depósito pelo Espírito que vós habita. E aí eu fui correndo procurar aonde estava isso e achei, aqui nessa segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, e comecei a ruminar em cima dessa palavra para entender o que Deus quer falar. E se você for verificar, a palavra depósito, ela possui 3 significados básicos. O primeiro é o ato de depositar. Quando eu falo assim: pastor Eliel, depositei R$100 na sua conta. Ato de depositar. Aí o segundo significado é o conteúdo que é depositado. Quando eu falo assim: recebi um depósito de R$100. Tá? Fazendo menção ao conteúdo. E o terceiro significado é a respeito do local aonde se armazena o conteúdo, aonde se guarda o conteúdo. Quando alguém fala assim para você: o material deverá ser retirado no depósito em Santa Cruz. Então, a palavra depósito, ela possui esses 3 significados básicos. Vamos trazer isso agora para a nossa realidade espiritual. Você lembra do dia que você se converteu? Do dia que você aceitou ao Senhor? Né? Nós reconhecemos o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, demos um passo, aceitamos o Senhor, a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e a partir daí o Senhor começou uma obra na nossa vida.
E Ele começou a depositar em nós tesouros, sim ou não? Sim. Ele começou a depositar em nós muitos tesouros. Porque Ele é o fiel depositante. Quando a gente fala do ato ou o efeito de depositar, esse ato, o efeito de depositar esse tesouro em nós vem da parte de Deus. Ele nos alcançou, Ele começou uma obra em nós. A palavra de Deus vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Assim tem sido na minha e na sua vida. Nós temos recebido da parte de Deus tesouros maravilhosos. Porque Ele é o fiel depositante. Agora, de que tesouros nós estamos falando? Eu separei alguns aqui e eu queria... Os irmãos certamente vão lembrar de outros. Mas vamos lá. Vamos a alguns que eu separei aqui. Eu separei aqui a palavra. Você tem ou não tem recebido a palavra da parte de Deus como um tesouro? Nós temos recebido. Essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que nos edifica, que nos exorta, que nos consola, que nos fortalece, que nos dá ânimo para continuar na caminhada. Amados, quantas palavras têm fluído aqui do altar? Quantas vezes você abre a Bíblia e o Senhor fala contigo como falou comigo no frescão? Nós temos recebido esse tesouro da parte do Senhor. Que coisa gloriosa é a palavra de Deus. Que coisa majestosa é a Bíblia. Que tesouro é esse, amados, que não cessa. O Senhor tem depositado em nós a sua palavra, sim ou não? Sim, amados. Nós estamos cheios da palavra de Deus. Estamos cheios da palavra de Deus. Aqui nessa igreja tem EBD. A gente vem, recebe a porção da palavra. Você vai para casa, você lê a revista. Você medita na tua Bíblia. Nós temos recebido esse tesouro da parte de Deus. Você quer ver mais uma coisa? A fé. A fé. Abra a tua Bíblia lá em Judas, no versículo 3. Lê aí o que está escrito. O Senhor tem ou não tem depositado fé em nosso coração? Olha o que Judas vai falar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O Senhor entregou a você e a mim uma medida de fé, amados, para a gente continuar na caminhada, para a gente prosseguir, para a gente não olhar para trás. Temos recebido da parte do nosso Deus essa medida de fé, é tesouro da parte do Senhor, que o fiel depositante tem colocado em você. Você quer ver mais? Vamos lá. Alegria. Alegria. Vamos lembrar daquele texto lá em João 16, quando o Senhor estava falando a respeito da sua morte. Jesus se refere à sua morte, ele fala assim, olha, daqui a pouco vocês vão sentir tristeza, o mundo vai se alegrar, vocês vão se entristecer, mas essa tristeza, ela vai se transformar em alegria, e essa alegria ninguém poderá tirar. É o que diz a palavra. O Senhor tem depositado essa alegria como tesouro em nossos corações, amados. Nós temos recebido isso da parte do nosso Deus. A paz. Vamos lembrar de Jesus lá em João 14. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Recebemos esse tesouro. Você já parou para pensar na paz que você tem? O mundo fala de crise, uma violência tremenda. Você liga o jornal, mas você tem paz. Você está assistindo isso tudo, mas você tem paz. Você está passando pela luta, mas você tem paz.
Nós temos recebido paz da parte do nosso Deus, e isso é tesouro que o fiel depositante colocou em nós. Porque o mundo anda por aí pedindo uma paz falsa, rogando, clamando por uma paz falsa. As pessoas bradam por paz, e nós temos recebido do Senhor a verdadeira paz. Temos ou não temos? Temos, amados. A esperança. Salmo 62, versículo 5. Salmo 62, versículo 5. Vai dizer assim, ó: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Nós temos ou não temos esperança? Recebemos ou não recebemos o tesouro da esperança em nosso coração? Temos recebido, amados. Temos recebido esse tesouro tão precioso da parte de Deus. Quem aqui não nasceu em berço evangélico sabe muito bem o que é não ter paz, o que é não ter esperança, o que é não ter fé. Sabe de tudo isso? O que é estar com os olhos vendados para a palavra de Deus? Mas nós temos recebido isso. Nós temos recebido a comunhão com Cristo. Você tem recebido isso da parte do Senhor? Abre lá em 1 Coríntios 1, versículo 9. Amém? Diz assim, ó: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você e eu fomos chamados à comunhão com Cristo. Nós temos esse tesouro. Tem pessoas que não sabem nem como se aproximarem do Senhor. Não sabem nem como buscar esse Deus. Mas nós temos, amados, essa comunhão, recebemos da parte do Senhor. Um dia, o Senhor nos alcançou, nós fomos feitos filhos de Deus, e a partir daí temos a oportunidade de ter comunhão com Jesus Cristo. Temos recebido amor da parte de Deus, sim ou não? Sim. Abre lá em 1 João 3, versículo 1. Certamente, eu separei aqui alguns, mas eu acho que a gente passaria aqui a noite toda falando daquilo que o Senhor tem depositado em nossos corações, desde o dia em que tomamos uma posição para Ele. São muitos os tesouros. Olha só: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Temos recebido esse tesouro, esse grande amor da parte de Deus. E não só isso, o amor que nós temos um pelo outro. A oportunidade de nós vivermos em comunhão, de nos amarmos um aos outros. Amados, quando a gente vem aqui à frente orar pelos irmãos, isso é amor. Isso é amor. E esse amor foi depositado em nossos corações. Nos foi concedido pelo Pai. Isso é tesouro da parte de Deus. Talvez a gente, às vezes eu falo isso com meu filho, a gente se acostuma tanto a ter, que a gente muitas vezes não dá mais valor. Não consegue mais perceber, porque está em nós, está dentro de nós, nos foi concedido. Todos esses tesouros nos foram concedidos. E eu coloquei aqui, para finalizar, a respeito dos dons e ministérios, Efésios 4, 8.
diz assim, ó, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. O Senhor tem nos dado dons, talentos, ministérios. A gente vê a irmã aqui louvando, adorando ao Senhor, a irmã Juliana, o irmão Edinaldo. A gente vê irmãos aqui subindo, ministrando a palavra, que a gente fica ali babando, se deliciando. A gente tem professores de escola bíblica. A gente tem pessoas que trabalham, irmãos que trabalham com as crianças. Quantos talentos, quantos dons, quantos ministérios o Senhor entregou a nós, depositou em nós, em mim e em você. Que coisa gloriosa, amados. O fiel depositante depositou esses tesouros em nós. Então nós vimos que a questão do ato de depositar feito por Deus, nós vimos o conteúdo depositado, alguns conteúdos depositados e o lugar. O lugar. A Bíblia usa o nosso coração como simbolismo dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas vontades, do intelecto. Tanto que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então o Senhor, o fiel depositante, tem depositado todos esses tesouros em nosso coração. Amém, amados? Mas e aí? E aí? O que me chamou mais atenção foi a exortação que Paulo faz a Timóteo. Ele fala assim, ó, vamos voltar lá, a segunda epístola. Um 14. O que Paulo exorta aqui a Timóteo a fazer? Aguardar. Guardar o bom tesouro. Foi isso que me chamou a atenção. Guardar o bom tesouro. Mas guardar por quê? Guardar por quê? Por que eu tenho que guardar o bom tesouro, amados? Porque a palavra de Deus vai dizer que o ladrão, ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Porque a palavra vai dizer que Satanás, ele anda o quê? Ao nosso derredor, procurando uma brecha para entrar. Ele é o ladrão. Ele é o ladrão. E o que ele quer é roubar o bom tesouro que foi depositado em seu coração. Nesses últimos tempos, ele tem pelejado muito para roubar o bom tesouro que foi colocado em nosso coração. Sabe por quê? Vamos lá. A palavra. Vamos lembrar daquela palavra, a parábola lá do semeador que Jesus Cristo contou. Eis que o semeador saiu a semear. Uma parte da palavra ficou o quê? À beira do caminho. E aí vieram as aves, ó. Comeram, roubaram. A outra parte caiu aonde? Nas rochas. Ela logo cresceu, mas como não tinha raiz, não tinha profundidade, morreu. A outra parte caiu entre os espinhos, que sufocaram. Cresceu, mas foi sufocado. Quantas vezes Satanás tem tentado roubar a palavra que tem sido depositada no seu coração? Quantas vezes você entra por essas portas e você não percebe que a palavra foi ministrada e você deixa ela cair à beira do caminho? Satanás vem, rouba e você fica infrutífero. Quantas vezes você ouve a palavra, mas está faltando profundidade? E aí vem as lutas, as perseguições, e você deixa aquela palavra embora.
quantas vezes os cuidados do mundo nos roubam as oportunidades. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes você veio a EBD esse mês? Quantas vezes Satanás roubou a oportunidade de você estar na casa de Deus, ouvindo a palavra, participando de uma escola bíblica? Quantas vezes ele deixou você em casa dormindo e ainda soprou nos teus ouvidos que você estava cansado e que você precisava descansar? E você deixou de vir à casa do Senhor e ouvir a palavra, deixou de se alimentar. Ele tem roubado a palavra, amados, e a gente não tem percebido. Ele tem roubado a palavra dos nossos corações. A gente às vezes entra, ouve, se enche e parece que quando sai por essas portas, esquece tudo. Porque Satanás rouba a palavra para que você não cresça, para que você não amadureça, para que você não dê fruto. Ele rouba. Você quer ver uma coisa? A fé. Você lembra de como você começou a sua caminhada espiritual? Nada te abalava, nada te detinha, nada te segurava. E Satanás foi minando a tua fé, foi roubando, foi comendo pelas beiradas. E a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam do Senhor devem crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É fé, amados. E Satanás tem roubado a nossa fé na mão grande e a gente não percebe. E a gente olha para a situação e a gente não tem forças para lutar, porque a nossa fé tem sido minada, tem sido roubada por esse ladrão. E a gente não desperta. A esperança, queridos. Quantos não estão esperando mais? Quantos estão vivendo por viver? E eu não estou falando do ímpio lá fora, eu estou falando de crente. Eu estou falando de nós. Quantos não têm mais esperança? Quantos entram e saem e não têm mais esperança? E como é preciosa a esperança, amados. Foi depositada em nosso coração. A esperança de dias melhores. A esperança de vermos a glória de Deus. A esperança da vida eterna. A esperança de vermos a nossa família na presença do Senhor. A esperança nos foi roubada e a gente não percebe. O amor, amados. Já percebeu? Já percebeu como a gente está em relação a Deus e em relação aos irmãos? Cadê aquele primeiro amor? Cadê? Certa vez eu estava lendo a Bíblia, uma vez eu até falei isso aqui no jejum, que eu estava lendo lá as cartas, lá em Apocalipse. Ele vai falar sobre a igreja que perdeu o primeiro amor, mas era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que trabalhava. E eu falei, como assim, Jesus? Tenho, porém, contra ti que perdeste o primeiro amor. Já percebeu isso? Já percebeu que você antes tinha uma fome, uma sede, um desejo pelas coisas de Deus, um desejo pela palavra, um desejo por estar na casa de Deus, um desejo pela oração. E de repente isso esfriou e a gente não se dá conta. Porque o diabo não é bobo, ele não faz isso de um dia para a noite, porque senão você perceberia. Isso é um processo para que você não desperte, para que você não perceba. E o amor entre os irmãos? Cadê a comunhão, amados? Cadê? Cadê o amor? A igreja está vivendo praticamente cada um por si. Cadê o amor que foi depositado em nossos corações? O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao nosso próximo, cadê? Cadê?
A gente entra na casa de Deus, o irmãozinho dali do lado está precisando de alguma coisa, e muitas vezes a gente... E a gente às vezes ainda fala, vou orar por você e não ora nada. Cadê o amor, amados? E os talentos que o Senhor colocou na tua mão? Os dons que o Senhor colocou na tua mão? Cadê? Você dava aula, não dá mais? Você estava na igreja trabalhando, em um ministério e não trabalha mais? E tudo é desculpa na nossa vida? A gente tem desculpa para tudo na nossa vida? Para tudo? Senhor, eu saí por causa disso, disso, disso. Eu saí porque a irmã tal. Eu fiz isso porque... A gente tem desculpa para tudo, amados. Cadê? Cadê o ministério? Cadê o talento? Cadê o bom tesouro que Deus depositou no seu coração? Cadê? Cadê, amados? Porque um dia nós teremos que apresentar as nossas mãos ao Mestre. Você terá que dar conta daquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Cadê o bom tesouro dos dons, dos ministérios que Ele colocou nas nossas mãos? Você profetizava e não profetiza mais? Você pregava e não prega mais? Você ensinava e não ensina mais? Você evangelizava e não evangeliza mais? Cadê? Cadê, amados? Foi roubado. Foi roubado. E a gente não está nem percebendo o que está acontecendo. Satanás tem roubado o bom tesouro que Deus depositou em nós. E nós não estamos acordados, amados. Não estamos acordados. É tempo da gente despertar. É tempo da gente acordar, amados. É tempo da gente acordar. O Senhor falou muito claramente comigo a respeito dessa palavra. Guarda o bom tesouro pelo Espírito Santo que habita em você. Guarda esse bom tesouro. Guarda. E aí eu falei para Deus assim, Senhor, e como? Como guardar esse bom tesouro? E Deus me mostrou, olha aí, está no texto. É pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que você vai guardar o bom tesouro. O Espírito Santo que Jesus prometeu, o Consolador, aquele que te guia a toda a verdade, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É através desse que habita em você e que habita em mim, que você vai guardar o bom tesouro. É através dele, amados. Precisamos dessa comunhão com o Espírito Santo. É através da oração. Senhor, guarda esse bom tesouro. Não permita que o inimigo mine. Não permita que o inimigo roube. Não permita que eu fique indiferente. Não permita, Senhor, que eu perca essa ligação. É o Espírito Santo da promessa. O Senhor falou que nós não ficaríamos órfãos. Ele mandaria o Espírito Santo. E Ele está aqui. Ele habita em nós. Ele habita em nós. E é Ele que vai ajudar a você e a mim a guardar o bom tesouro. O bom tesouro que te foi confiado. O bom tesouro que me foi confiado, amados. Não podemos deixar que o inimigo roube da forma como ele tem roubado e a gente fique apático, olhando para tudo isso. O tempo aqui que Paulo escreveu era um tempo de perseguição, era um tempo de apostasia, eram tempos difíceis. E eu te pergunto, é diferente hoje? Quantas heresias! Quantas pessoas que caminhavam e não caminham mais, porque a esperança foi roubada, apostataram da fé. Quantas pessoas? Porque nós não estamos guardando o bom tesouro. E o Senhor falava para mim, guarda o bom tesouro que eu coloquei dentro de você. Se você tem um bom tesouro aí, e eu sei que hoje aqui só tem crente. Só tem crente aqui hoje. O Senhor nos diz, guarda
Guarda pelo Espírito Santo. Peça a Ele para guardar. Esteja em comunhão com Ele. Esteja em oração. Esteja ligada com a palavra. Guarda esse bom tesouro. Porque senão o inimigo rouba e você não percebe. Amém, amados? Eu quero terminar com uma palavra que está lá em Apocalipse. Apocalipse 3:11. O Senhor nos diz assim, ó: eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem. Eu sei que o Senhor ainda tem mais coisa para acrescentar. Eu sei disso. Eu sei que tem muito mais tesouro do que esses que eu falei aqui. Mas aquilo que você já tem recebido da parte do Senhor, guarde. Guarde pelo Espírito Santo. Peça a Ele para guardar. Que nós possamos estar percebidos, amados. Que nós possamos estar ligados para esse tempo que a gente está vivendo. Porque senão a gente entra e a gente sai da mesma forma. A gente entra e a gente sai da mesma forma. E não é isso que o Senhor tem para nós. A exortação do Senhor hoje, para mim e para você, é para guardar o bom tesouro. Guarda, guarda, guarda. Guarda o que você recebeu do Senhor. Para que o inimigo não tome. Amém, amados?